Ô, gente, hoje nós estamos tendo o patrocínio do Comando Animal. Comando Animal do Dr. Júlio Bueno, que é clínico geral e também tem especialização em oncologia. Então, se você quer um tratamento assim super completo para o seu animalzinho, você é só ir lá no Comando Animal, além de ter também banho e tosa. Quer dizer que seu animalzinho sai completinho. É isso mesmo, no Comando Animal vocês podem contar conosco para serviços tanto de veterinária, clínico geral, cirurgias, vacinação, além da parte de oncologia, que eu sou especializado. E também a gente tem no Comando Animal o serviço de banho e tosa. Então, assim, precisando de qualquer coisa, tanto para estética quanto para banhos terapêuticos, vocês podem contar com a gente. Então, gente, se vocês quiserem entrar em contato com o pessoal lá do Comando Animal, os links vão estar aqui na tela e na descrição. E agora, vamos para o nosso novo podcast. Bom, gente, estamos aqui mais uma vez para começar mais um Podpets, o podcast do Brechó Pets. E hoje eu estou com a Analice, que ela é adestradora de cães. Então a gente vai ter assim hoje uma geral de como é esse trabalho. Ana, muito obrigada por você ter vindo, te agradeço muito a sua participação. Eu que agradeço. Ai, que bom. E eu queria ver como é que é esse universo, porque é tão bonito, né? Deve ter uma paciência, né? Daquelas bem grandes. Então eu queria começar perguntando a você, como é que surgiu essa vontade de trabalhar nessa parte de adestrar, né? Porque não deixa de ser uma conversa com eles, né? Sim. E é uma professora, né? E é engraçado porque a minha formação prévia é em comunicação. Eu trabalhei com comunicação por 15 anos. Eu só mudei a espécie, né? Em vez de comunicar com os humanos. Você só mudou os alunos, né? Eu só mudei os alunos. Mas eu comecei justamente cuidando de pets. Eu comecei trabalhando como passeadora e babá de cães e gatos. E vi que gostava muito disso, só que eu precisava aprender muito mais sobre comportamento para poder cuidar bem dos bichinhos, né? E então, assim, eu comecei a estudar bastante e me apaixonei. Eu já estava com vontade, né, de sair da frente do computador, trabalhar com os animais de estimação. Eu percebi o quanto o convívio com eles me fazia bem. Eu falei, não, eu quero começar a trabalhar com isso. E percebi que levava muito jeito também. E aí comecei a estudar, então eu fiz uma série de cursos, o adestramento não entrou assim na minha vida de primeira, eu comecei cuidando dos bichos, a minha vontade era trabalhar com bem-estar, eu queria que eles se sentissem bem, que eles fossem gatos e cachorros felizes junto comigo. E aí o adestramento surgiu, e eu me apaixonei, eu me encantei, assim, entender como funciona, né, o cérebro desses bichinhos que a gente ama tanto, e trabalhar com a comunicação deles com os humanos, e os humanos com os seus pets, então é tudo uma questão de comunicação. Você entra na parte comportamental toda deles, sim, então. Sim. Tanto na parte de cães quanto de gatos. Adaptação de cão e gato eu tenho feito muito, porque as famílias multiespécie agora, elas estão se multiplicando. O pessoal não se... Tem uma variedade, né? Não tem mais time cachorro, time gato. Não. É família, tá exato. todo mundo junto. É gato com ratinho, com passarinho, Sim. A gente fala assim, eles são inimigos. Não, até eles estarem juntos, né? Tem Exato, nada a ver. a gente provê para eles o que eles precisam e entender a comunicação de cada um. Então, foi nessa parte mesmo, eu me encantei e a coisa que eu mais acho incrível disso é ver a transformação realmente nas famílias. Então, acabou unindo tudo, uniu a parte da comunicação, uniu a parte dos pets, do bem-estar e poder trabalhar com adestramento com bem-estar, para mim, foi a grande descoberta. É aí que eu falei, eu quero fazer isso. Aí você trabalha com adestramento só do cão ou do gato também? Também. A gente tem muitas adaptações, né? Quando a gente pensa em adestramento, a gente pensa naquela coisa meio robotizada, tipo, eu vou dar um comando e o animal vai fazer. Levanta a pata, não é? A gente pensa nisso mesmo. Roda, gira, vem, volta, né? Apesar de ser muito fofinho, a gente treinar isso tudo também, tem toda uma função, mas o adestramento moderno, o adestramento atual, ele trabalha com a adaptação desse animal e dessa família para que eles consigam conviver. Porque assim, pensa uns 10, 15 anos atrás, cachorro ficava no quintal. Exato. Comia o resto da comida, quando começou a dar ração, todo mundo já achava frescura, né? E hoje o cachorro dorme com a gente. Então, antigamente a gente não tinha problemas como, como que eu faço para o cachorro não destruir meu sofá?
O cachorro não tinha acesso ao sofá. Como que eu faço para o meu gato não arranhar os meus móveis? O gato vivia solto. Exato. Né? O gato tinha medo de uma visita, ele ia para casa do vizinho. E hoje a gente sabe que é importante, né, para o gato estar dentro de casa, com uma casa telada e tudo mais. Mas ele precisa aprender a se adaptar, a conviver com essas coisas diferentes. Então, é ajudar esse animalzinho que faz parte da nossa família, a se adaptar, né? Ajudar ele a associar com coisas positivas, coisas que não fazem parte do universo dele. Um exemplo básico, escada. Todo mundo acha que cachorro nasce sabendo descer e subir escada. Não existe no reino animal escada, Escada, gente. exatamente, né? Isso assim, hoje eu vou estar aqui na minha toca, eu vou fazer uma escadaria para me chegar até ela, né? Exato. Então a gente precisa ensinar esse animal, porque senão ele vai atropelar a gente mesmo, vai descer correndo a escada do prédio, né? Exato. E pode se machucar, né? Pode quebrar alguma coisa. Exato. A gente vê muito, eu assisto muito aqueles programas tipo Ridículos, né, que o pessoal coloca, dos coitadinhos, dois pequenininhos, vai quando ele tum, 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 rola. Ai, que pecado, dá uma dó. Exato. É. E uma coisa legal que você falou é isso mesmo. Quando a gente fala em adestrar, a primeira coisa que a gente pensa, até fiz uma matéria sobre adestramento no site, a que a gente pensa é isso mesmo, é o cachorro que parece aquele cachorro da polícia, né? Que ele senta, ele procura, ele ostra, ele cheira, ele pula, ele vai. E não é bem isso, tem essa parte também, mas não é só essa parte agora, né? Sim, a gente precisa ensinar esse animal a lidar, por exemplo, com nossa rotina dentro de casa. Então, é muito comum um filhote querer destruir tudo, né? Como é que a gente ensina ele a brincar e destruir? Eles precisam destruir, isso é importante. A gente tem uns comportamentos É o naturais. instinto dele, né? Exato, o gato precisa arranhar, o cachorro precisa cavar, ele precisa caçar coisas. Então, como é que eu faço para ele não caçar meu chinelo e caçar o brinquedo dele? Né? Fazer essa diferenciação. Como é que eu faço para o gato não subir em cima do fogão, mas subir em cima de uma geladeira, ou subir em cima de das gratificações que a gente tem hoje, né? Dos parquinhos de gato, né? Minha casa lá fora é tudo para ele. A Hoje minha mesmo, também. você falou, hoje ele estava em cima da janela e eu tenho ali porque a gente tem o chuveiro que é. Como é que é? É o chuveiro que não é o elétrico, né? Aquele que vem de caldeira. Sei. Ele tem um tubo, né? Que sai pro lado de fora. Ah. E aqui eu perdi a parte de fora que tá aqui fechada. Eu falei para Henrique, eu não vou mexer nisso agora não. Então ela ficou aberta. Então muitas vezes vem uns passarinhos e para ali. Ele subiu. A cara dele. Se passasse um ali perto, eu falei assim, é o instinto, eu não posso fazer nada. Eu falei, mas você não vai poder pegar o passarinho, viu? Ele pegou, saiu, acho que os passarinhos foram embora. Mas você vê que eles têm o instinto, né? Você tem que deixar. Então tem um jeito a gente tem que estimular de outra maneira, uma vez que eles não podem caçar. Então, né, tem que estimular de outra maneira. Exato. E sabe uma coisa interessante disso que você falou? Hoje a gente tem muitas pesquisas científicas relacionadas a comportamento de cães e gatos. Então tem uma pesquisa muito legal que saiu a respeito do tanto que os gatinhos predam, né? E é natural para eles, que nem você falou. Mas se a gente estimula eles com brincadeiras de caça em casa, eles diminuem muito a predação. Então, mesmo que seja um besorrinho, uma lagartixa que apareça lá na sua sacada, se você dá muita atividade de brincar para eles diminuem essa predação. O Peter, que é o mais velho, pode passar na frente dele que eu tô olhando. Agora o Juninho, não. O Juninho já é mais, né? Até uma vez que eu tenho pavor de barata. Nossa, não tem pavor. E uma vez estava muito quente, eu descobri, quando ele saiu correndo e estacou, eu já gritei, aqui, ó. Fui lá pro quarto, porque já sabia que era uma. Ele já mostrou onde estava e o marido foi lá e pagou, porque elas voam, né? Aham. Mas, assim, ele é mais. O Peter é bem tranquilinho, então. E me fala uma coisa, Ana, quais são os maiores desafios para você como adestradora? Eu acho que é conscientizar a família do tanto que é importante entender os O comportamentos. desafio é o humano, né? Sim, porque assim, a gente tem essa expectativa que só o animal aprenda, e a gente está aprendendo também o tempo todo. Então, o desafio é chegar no meio termo. Entender e explicar para esse tutor, né, o comportamento desse cão ou desse gato, o que é natural, direcionar isso tudo, né? Então, direcionar o comportamento do cachorro envolve consistência. Um filhotinho, ele vai querer morder a sua casa inteira. Para ele, tudo é de morder. Então, eu preciso orientar esse cachorro, redirecionar ele para os brinquedos dele, evitar que ele tenha acessos a coisas que ele não pode morder, até ele entender a diferença. É igual a gente com criança, até 2 anos de idade, né? Se você não orientar, vai colocar o dedo na tomada, vai puxar Vai pegar as coisas do chão e comer. Exato. E precisa dessa paciência, dessa consistência, né? O aprendizado, se eu for te ensinar uma coisa agora, você pode até entender, mas você ainda não aprendeu, você tem que praticar. Exato.
Então, é envolver essa família nessa prática, né? Um gatinho que se assusta, não vai ser a primeira vez que você vai dar um patezinho para ele quando chegar a visita, que ele vai achar legal. Ele tem todo um processo. E se nesse processo alguma coisa sai fora do lugar, a gente precisa entender por quê. É uma jornada, é um caminho juntos. Eu acho que esse é o maior desafio do adestramento hoje, para quem trabalha com adestramento com bem-estar. Que a gente não quer que simplesmente o animal obedeça, E né? uma coisa que você falou, negócio de comer, aconteceu com o meu primo, com o gatinho do meu primo. Ele entrou dentro do armário dele e comeu uma cartela de remédio. Graças a Deus, levar para o veterinário correndo, não teve problema. Mas isso é uma coisa muito perigosa. Sim. Porque muitas vezes você, sei lá, você tira um remédio, esquece em cima de uma coisa, eles são extremamente xereta. Aliás, não só o gato, como o cachorro Sim. também. Então, isso também é bom orientar, né? Para orientar a pessoa. Não, é lógico que, o meu tá adestrado, eu vou deixar os remédios tudo voando. Não é isso. Exato. Mas também a falar, ó, aqui não pode, né? Esse armário não pode entrar, não pode subir. Então, acho que isso aí é muito importante também, porque quando ele me ligou, ele falou assim, sabia que eu não lembro qual gatinho, que ele tinha perdido o eu tinha pego o outro, não acho que não era o Nino. Ele falou assim, ele comeu uma cartela do meu remédio. Eu falei assim, não acredito, Danilo. Ele falou assim, é verdade, mas graças a Deus não teve nada. Mas isso é um perigo que também tem que, porque eles morder tudo, tem que direcionar outra coisa para evitar também, né? Que ele fala, é bonitinho. Mas cachorro como o labrador, você tá rindo, né? A gente vê muito. Meu marido assiste o veterinário do Texas, lá da montanha, não do Texas. Ele gosta do veterinário das montanhas, que é o Dr. Jeff. Nossa, mas já tiraram uma coisa de dentro do labrador e de gato também. Impressionante. Então, isso é interessante a gente saber que a gente pode educar para não fazer isso, né? E você percebe que é uma curiosidade natural do bichinho. Ele tá dentro de um ambiente completamente artificial, que é a nossa casa. Exato. Com coisas artificiais para ele explorar. Então, se você dá muita atividade para esse animal, para ele poder explorar, caçar, cavar, destruir, coisas legais para ele, a chance dele estar mais cansado e não querer explorar as outras coisas já aumenta. Mas é o que a gente fala. Os animais são todos da nossa família. Família a gente cuida. Então, a gente tem que estar sempre de olho, sempre supervisionando. Olha, tem coisas que acontecem assim, mas o cachorro nunca fez isso antes, o gato nunca fez isso antes. Ué, mas se ele tem a curiosidade, pode ser que aconteça. A gente também não faz um monte de coisa que acaba fazendo, né? Exato. Então, não quer dizer nada. Com certeza. E, assim, pelo seu riso, acho que você já falou uma das respostas aqui. Quais são as melhores e as piores raças? É pior, né? Quais são as mais fáceis e as mais difíceis do adestramento? Eu dei risada porque eu já tive uma labrador e eu sei bem como é que é. Mas nada se compara com o Beagle, que eu também já tive. Eu virei adestradora. Mas você só de sabe que eu Beagle. tinha uma amiga que tinha um labrador, ele comeu toda a parte de baixo do carro? Então, pois é, eu já Impressionante. treinei labradores bravos, tá? Aham. Isso é importante falar. Não existem melhores e piores raças. O que eu acho que acontece é a forma como a gente se relaciona com as raças. E a gente se relaciona da mesma forma com todas elas e a gente ignora algumas coisas importantes. Eu vou dar um exemplo clássico, Pinscher. Pinscher é sempre adoram. o clássico, né? As pessoas adoram ele me é triste. perguntar, né? Aham. Aposto que quando você fez a pergunta, você já pensou num pitbull e eu já tô chegando com o Pinscher. Por quê? Qual que é a questão? Qual que é a característica desse animal? Não tô falando nem da raça. Ele é um animal minúsculo. E o que nós humanos fazemos? A gente pega esse cachorro no colo o tempo todo. A gente leva ele para lugares que ele não quer. Então, imagina você tá aqui, de repente você tá flutuando. Tem uma tutora que me falou isso, que ela tá com filhote Flutuando é bom. Ela fala, eu fico imaginando a cabeça dela, de repente ela tá indo lá morder o fio da geladeira e ela começa a voar. E ela, de repente, a hora que ela vê, ela tá no outro lado, né? Que é o que a gente faz, pensa do ponto de vista do cachorro. Então, esse cachorro, ele flutua o tempo todo. Ele tá querendo ir para lá, alguém passa a mão e pega esse cachorro. Ele não quer interagir com uma pessoa, ele não tem essa opção, porque a pessoa vem e pega ele. Você não consegue fazer isso com um labrador. Se o labrador quiser sair, quem vai pegar ele no colo, né? pegar, Exatamente. né? Então, quando eu tô treinando um cachorro mini, zero, eu falo, pensa que você tem um Golden Retriever de 40 quilos. Você tem que convencer esse cachorro a vir com você, porque ele quer. Porque aí... tudo que é petitinho é bonitinho, né? Exato. É que nem o gato é fácil pra você pegar. Exato. Mas é que o gato, se não tá afim, te dá uma arranhada e você não... Aí você solta, né? O gato, por isso que as pessoas falam que gato é traiçoeiro. Porque o gato, na verdade, ele usa os mecanismos que ele tem. E o Pinscher, ele aprende a usar os mecanismos que ele tem, que é o quê? Rosnar, latir, E late, morder. hein? Exato. Mas é o recurso que ele tem. E cachorro pequenininho, e aí, ó, já treinei maltês bravo, Yorkshire, mas bravo, gente, bravo de gelar a espinha. Por quê? Olha. Muitos fatores envolvidos, dor,
Esse cachorro, de repente, ele tá com alguma questão musculoesquelética. É um cachorro que você não vê correndo e andando, porque tá sempre no colo, você acaba não prestando atenção nisso. É um cachorro que foi manipulado em exagero, de uma forma que ele não queria. E esse cachorro aprende a se defender de uma forma feroz, porque se um cachorro desse pequeno morde, as pessoas ignoram, acham bonitinho, postam na internet. Agora, se um cachorro grande, não importa a raça, rosna, as pessoas se afastam. Então, esse cachorro, ele não precisa escalar o comportamento. Ele já Né? impõe, né? Por exemplo, Exato. você vai olhar, você vê um pitbull, você vê como você fala? Não, o labrador até que é mais bonitinho, mas ele é grande, né? Aham, Mas você já assusta um pastor alemão, um husky, por sim, mais lindo que ele seja, se ele faz assim, mostra os dentes, sim, você já dá aquela recuada, né? Agora o pequenininho, que exato. bonitinho, né? Já vai enfiar a mão, E as pessoas ignoram mordidas de todas as raças. Quando a gente pega um cachorro que já tá num estado de agressividade, né, com comportamentos, porque o cachorro não é agressivo, ele tem comportamentos agressivos. Todos os cães são os melhores cães do mundo. Eu sempre acredito nisso. Então, você pega esse cachorro com esse comportamento agressivo. Com certeza, outras tentativas de sair daquela situação foram ignoradas. Por isso que hoje, no adestramento moderno, a gente não acredita na obediência. Né? Se um cachorro rosnou, eu não vou punir esse cachorro. Esse cachorro tá me comunicando que tem que tem alguma alguma coisa coisa errada. errada. Né? E uma coisa interessante, agora eu vou entrar em outro que teve muita polêmica, principalmente com o pitbull. Sim. Mas o pitbull, para ser o que ele é, né? Quer dizer, para ser o que ele é, não, porque ele não é. Para fazer aquele pitbull que parecia, que tanto que foi, o coitado foi jogado na rua, teve um monte de problema, teve até que mataram o pitbull à toa. Então, o que acontece? Para ele ser agressivo daquele jeito, é porque fizeram ele ficar agressivo daquele jeito, né? Sim, e é um cachorro que aí tem características, por exemplo, a mordida do pitbull é muito forte. Uhum. É muito forte. Tem cães que têm uma mordida forte, mas que não causam óbitos. E eles também mordem e causam acidentes, só que não sai no jornal. Por quê? Porque não teve um comprometimento de vida humana, né? Aham. Que é sempre o nosso parâmetro, né? Exato, Eu exato. conheço casos de cachorros que tiveram brigas com outros cães da casa, que vieram a óbito de raças diferentes, e só que ninguém liga muito Não, pra isso, né? o que eu acho um absurdo, quer dizer, na minha opinião, tá? É, tudo bem. Ah, o cachorro pegou uma pessoa, sei lá, uma criança, não vou botar criança, o que que a gente, né? Mas vamos fazer uma coisa mais Aham, assim. Ah, vai lá, mata o cachorro por. Mas, gente, a culpa não é do cachorro. Se ele chegou, acho que a esse estágio, é porque ou ele vivia preso, ou o cara fez ele fazer aquilo, porque é treinado para aquilo, a maioria, sim. principalmente esses cachorros que eles pegam para cuidar de terreno, Construção, construção, casa. Minha mãe teve um caso, era um pitbull, que ele ficava num estacionamento, passou a senhora com um cachorrinho pequeno, ele grudou. e acabou o E cachorro. não acabou. Por Ah, incrível que pareça, mas para tirar de lá, tiveram que bater na cabeça dele para ver se ele é. Minha mãe que levou ele no veterinário, graças a Deus, era um cachorrinho pequeno, não veio a óbito, uhum. mas porque começaram a fazer tanta. Porque ele não larga. Então você, a culpa é do cachorro. Não, eu sei que eles têm instintos, mas para atuar desta maneira, se você entrar, é porque também aí tem a mão do homem, né? Sim, ó, coloca no lugar do pitbull um shih tzu. Um shih tzu, um cachorro que tem uma mordida. Se você não transformar esse cachorro num cachorro com comportamento agressivo de primeira, ele não vai morder tão forte. Ele vai ser um cachorro ele vai dar um chega pra lá, ele vai pra cima, mas né, como um cachorro normal. A mordida do pitbull é muito forte, porque a gente criou esse cachorro com uma mordida muito forte. Então, se ele tá num estado que ele tá muito nervoso, ele tá com dor, ele tá com fome, ele tá numa situação dessa, é Ele uma vai. mordida. Entendeu? Então, Uhum. assim, por isso que eu falo, não existe raça. Você pode ter um comportamento equivalente de um shih tzu, de um pitbull, só que as consequências são diferentes. Se você for estudar o que estava acontecendo na cabeça desse animal no momento, é um cachorro que, vamos colocar os dois na mesma condição, com fome, com dor, sendo colocado numa situação que é muito aversiva, um cachorro que tem muito medo de cães, e aí passa um cachorro perto. A consequência vai ser diferente. Ou tem medo de ser punido se não fizer também, né? Exato. Mas o sofrimento do animal vai ser o mesmo. Por isso que a gente tem que trabalhar. Uhum. Mas é engraçado, em outros países, na Europa, nos Estados Unidos, existe uma responsabilidade muito grande do tutor do animal. Em alguns lugares, se o seu cachorro morde alguém, não precisa ter nem consequências graves. Em alguns lugares você leva multa, em outros lugares você é preso.
Em outros lugares, o seu cachorro é retirado mesmo. Então, as pessoas têm um cuidado muito maior com o adestramento, com o treinamento, justamente porque tem consequências para o homem. E agora também que tá liberado, né? Pra você ver no shopping, vai um. Mas é pititinho. Mas como você falou, mas pititinho morde. Exato. Quem falou que não pode vir lá em um crum, pegar na Exato. canela de um? Então, isso também precisa. Eu acho que agora, eu vou te perguntar. A gente olhou. Você tá falando muito do comportamento interno. Aham. Agora vem o comportamento externo. Aí, no caso, como é que entra? Assim, agora que tá tudo cachorro pra tudo quanto é lado. Que eu acho ótimo, porque em todo lugar do mundo é assim. No Brasil, até que tava bem atrasado. E ainda tem alguns pontos que ele tá um pouquinho atrasado em relação de outros. Aham. Mas aí você também pode ajudar, né? A como Sim. se comportar, com ter mais pra. Porque só porque acha que é bonitinho, então pega qualquer um. É a mesma coisa. Eu tinha paixão para levar os meus gatos para passear. Comprei carrinho. A Juliana, não sei se você conhece a Juliana da Eufélis. A Juliana é a Dinda dos meus filhos, do Peter e do Juninho. Ela foi comigo, ela não gosta, né? Mas ela tentou botar no carrinho, cheguei a andar no carrinho. Não adianta, eles não gostam. Pois Então, é. para que eu vou forçar uma coisa que eles não gostam? Para entrar naquele carrinho, ela entrava de um lado, saía pro outro. Bom, resumindo, eu dei o carrinho de presente para um. Esqueci a raça dele, aquele que parece um lobinho. Sei. É aquele lá, eu esqueci o nome dele. Spitz? Spitz, isso. Aham. É Lulu da Pomerânia, Spitz, Sim, ele é o sim. Spitz. E acabei dando presente para ele. Porque não, então, assim, tem coisas também que você também tem que respeitar o que o animal quer, não é? Mas aí você vê a importância do comportamentalista. Você estava junto com a Juliana, que é uma excelente Exatamente. profissional. Exatamente. E ela falou para mim, Carla, eu não como, mas tudo bem. É. Aí foi, levava folhinha, no começo foi. Aí eu não podia sair com ele toda hora. Aí você demorava muito para sair, ele já esqueceu tudo como é que era. E ela falou para mim, na minha opinião, eu não gosto, porque ela não gosta mesmo, né? Então, aí acabei de falar, quer saber, para que eu vou forçar? Eu acho que o animalzinho ele acaba te falando algumas coisas, né? Então tem gato, cachorro que você o propõe alguma coisa, porque um adestramento bacana com bem-estar, ele vai propor coisas e a gente vai identificar se esse cachorro tá bem adaptado àquilo ou não. Então, por exemplo, eu adoraria levar meu cachorro no shopping. Isso é outra coisa que adestrador 10 anos atrás não fazia, ensinar cachorro a se Exato, comportar andar no no shopping. exatamente. Porque hoje está mudando. Você falou, eles viraram filhos mesmo. Exato. Então eles vão para tudo quanto é lugar. Então acho que tem que ter pelo menos, vamos dizer assim, modo de etiqueta, né? Como se comportar no shopping. E ver se esse animal tá se sentindo bem ali. Porque tem cachorro que adora. Ele vai falar oi pra todo mundo. A hora que você sentar pra tomar um café ou uma refeição, esse cachorro, ele vai conseguir relaxar ali. E tem treino pra isso. Mas tem cachorro que o ambiente é muito estímulo. Por que a gente tem problema com criança no shopping? Por que criança faz birra em shopping? Porque o cérebro delas fica congestionado de estímulo. No É caso muita informação, né? visual, olfativa, tátil, tudo. E para o cachorro também. Alguns cães se adaptam, outros cães não se adaptam. Então, é favorecer a adaptação. Um outro serviço que a gente oferece na Convivência é justamente a empresa que quer instituir o dia de levar o pet no trabalho. Eu já Que fiz uma agora- reportagem sobre isso. Então, assim, só que a gente tem que entender que tipo de empresa é essa. Tem um espaço bacana para esse cachorro ficar? Todo mundo ali naquele departamento tá à vontade? Tem alguém que tem alergia, que tem medo, tem trauma de cachorro? Esse cachorro, ele vai conseguir se sentir bem ali? E se um leva um cachorro, outro leva um gato? E aí? Se os dois não se Então, bicam? e às vezes até cachorro com cachorro. Meu cachorro não gosta de outros cães, mas ele adora a gente, só que ele vai ter que ver outros cães. Então, é legal a gente ter essa oportunidade. Eu acho importante abrir esses espaços, porque é o que você falou, eles são como se fosse nossa família mesmo, e é legal a gente tentar adaptar eles desde que eles gostem. Mas precisa ter um planejamento, não é Eu- só fazer, né? O que eu percebo muito em shopping, que eu já vi várias vezes, é o coitadinho não consegue andar. Porque o shopping desliza e Sim. e o duro que a pessoa tá puxando, ele tá assim. Sim. Eu acho que. Até eu perguntei para uma vez, uma pessoa de fisioterapia veio aqui, que falou que isso pode ser muito. Pode vir a dar problemas futuros Sim. para ele, né? Sim. E o chão do shopping é muito liso. Muito, muito liso. Eles acabam puxando um pouco mais porque eles não Exato. conseguem se Você vê que eles fazem equilibrar. assim, ó. Tem alguns. Exato. Então, assim, até que ponto é legal ou não, né? Ou, sei lá, 10 minutos, 15 minutos, ok, mas eu vou passar 3 horas no shopping, eu vou levar meu cachorro. Ele vai estar muito cansado, ele vai estar muito estressado. Até um cachorro que não reage, às vezes, nessas situações, começa a latir para as pessoas porque não quer mais contato. Tá cansado, né? Com certeza. E qual é a melhor idade pra gente, por exemplo, eu quero começar já a ensinar ele. Qual é o momento certo para começar? Olha, antes dele chegar na sua casa.
né? Ou, sei lá, né? Quando a gente pensa num cachorro que foi planejado, né? A gente tem a gravidez planejada, a gravidez não planejada, a gente tem a adoção planejada e a adoção não É, planejada, né? pequenininho, né? Ou sei lá, apareceu na frente da Se sua for casa. pequenininho, que é a partir de É. que... Então, é importante quando esse cachorro chegar na sua casa, a gente já ter algumas coisas importantes instituídas, né? Então, assim, ele ter alguns lugares que a gente gostaria que fossem o banheiro, um espaço adequado para ele. E isso tudo a gente planeja antes do cachorro. Ah, tá bom, acabei de adotar um cachorro, um filhotinho, ou acabei de adquirir um cachorro. É importante já começar. Por quê? Porque esse animalzinho, ele aprende do dia que ele chegou até o dia que ele vai embora. Uhum. E coisas como, por exemplo, xixi, morder tudo, isso começa a partir do momento que o cachorro está em casa. Então, ele está explorando se é um cachorro saudável, se é um cachorro animado com a vida, ele vai dar trabalho. Então, o adestramento, porque assim, ensinar coisas para filhote é muito simples, é muito rápido, eles pegam muito rápido. Qual que é a questão? O amadurecimento emocional. Então, esse cachorro, ele vai aprender. Você chega com 2 semanas, o cachorro aprendeu a fazer o xixizinho ali. Mas e quando começa a liberar o resto da casa? Esse cachorro fica emocionado, ele tá brincando, ele esquece de ir lá no banheirinho para fazer xixi, igual criança. Ele vê um objeto diferente, ele vai tentar morder. A gente tem que ter consistência, tem que ir trabalhando isso. Então, assim, desde filhotinho. Mas eu já treinei cachorros que começaram a adestrar comigo com 14 anos de idade. Ah, mais velhos também. Sim. E também não tem problema. Não. O que a gente tem é uma história. Então, é que nem a gente. Eu, há 30 anos, eu dirijo de um jeito. Se você virar pra mim e falar, não, Ana, agora... você É tem de que outro dirigir. jeito. Eu vou ter uma dificuldade. Lógico. Uma pessoa que tá aprendendo a dirigir agora já aprende a dirigir do outro jeito. Tem essa dificuldade. E quando o cachorro tem um histórico, né? Por exemplo, um cachorro que tem medo de pessoas. Ele tá com 10 anos, 14 anos, ele passou a vida se Tendo comportando medo. de um jeito. Então, ou reagindo. Então, ele vai ter que aprender primeiro a ter um comportamento neutro, relaxar naquele. E aí a gente oferecer um outro comportamento que ele possa fazer, que ele não precise reagir. Então, tem um histórico aí. Né? O cão, assim, não estou puxando sardinha pro meu lado, mas no caso do gato, ele já vem assim, da natureza dele, ele já vem com o lugar que ele vai, no banheiro, que o banheiro dele é aquele lá, né? E não tem como, eu lembro quando eu peguei o Buff, eu nunca tinha tido gato, meu marido já. Eu olhei e falei, ele falou assim, o Luizinho falou pra mim, ele precisa de areia. Eu peguei areia na construção. Ele era uma titico assim, eu botei na caixinha, ele já Nem foi na todos, caixinha. viu? Mas a maioria, né? É. E a tela, que se a pessoa for consciente já com o gato, já pôr a tela. E então, nesse ponto, porque senão ele vai pular. O do meu primo, ele era do peru, ele também pulou da janela. Pra pegar não sei o quê. Também não teve, graças a Deus, não teve nada. Mas eu tive uma senhora do meu apartamento, que ela tinha uma cachorrinha, a sorte. Ela mora no primeiro andar. E o primeiro andar do meu prédio, a sorte dela é que o apartamento dela tá aqui, e aqui embaixo tem árvore, grama. A cachorrinha, não sei o que deu, ela pulou. A sorte que ela pulou e caiu aonde? Na grama. Nossa. Mas quebrou a patinha, porque ela já era velhinha. Uhum. Então, assim, isso é um perigo também. Quem não quer ter lá, que eu acho um absurdo, a partir do momento que você tem gato, cachorro, não interessa. Criança, então, nem fala, Pois né? Eu acho que você teria que ter lá, independente. Ele não vai ali. Porque muitas vezes o cachorro vê, como você falou, ele vê um estímulo igual o gato, vê um passarinho voando, Sim. vai. Então, acho que isso também é uma coisa que tem que fazer, né? Sim, a gente Ou trabalha... senão, não sei, ensinar. Não pode. A gente trabalha com gerenciamento e treino. Então, por Uhum. exemplo, ou eu tô treinando esse cachorro ou esse gato, ou eu tô gerenciando. Então, vou dar um exemplo muito simples. Eu quero que o cachorro aprenda a não fugir pela porta quando abre a porta. Então, eu Certo. vou treinar esse cachorro, vou ensinar ele o comando fica, ele ganha uma recompensa, e aí a gente vai aprendendo a deixar a porta aberta, e aí vai testando. E se passa uma pessoa lá fora? Ele conseguiu, muito bem. Não, esse cachorro tá com muita dificuldade. Eu não vou abrir a porta e esperar que ele me obedeça. Ou eu vou colocar uma coleira nesse cachorro, ou eu vou colocar um portãozinho na porta, Uhum. para evitar que ele saia, para evitar que ele erre, né? Por quê? Porque se ele sair pela porta fora, é perigoso. Exato. É a mesma coisa que o gato. Ele nunca subiu ali. Mas ele é um ser vivo. Tá. Nunca subiu, mas pode ter certeza que vai subir. Exato. Um dia ele sobe. Ele tem emoções, ele tem vontade. Se for um animalzinho saudável, mais uma vez, ele vai ser curioso. Uma hora vai passar um passarinho, ele vai querer descobrir o que tem ali. Então, Exato. é o gerenciar e o treinar. É super importante. Por exemplo, eu moro de frente pro elevador.
Então, os meus gatinhos gostam de vez em quando, ele para na porta, eu abro, ele fica só naquele corredorzinho em volta. Mas o perigo é que se um dia eu abrir a porta, ou alguém abrir a porta, o elevador tiver com a porta aberta. Pois Ele é. pode entrar lá e ficar passeando para cima e para baixo do elevador. Pois Então, é. isso que é perigoso também, que a gente tem que ver, né? Com certeza. E os animais, você falou do gatinho filhote, eu lembrei. Tanto o cão quanto o gato, eles têm um período que a gente chama de janela de socialização. Que eles estão mais abertos a achar as coisas do mundo mais legais. Então, amigáveis, não ser uma ameaça. A janela de socialização do gato, ela é bem menor que a do cachorro. Por isso que o período sensível do gato, né, pra gente, ele gostar de pessoas, ele gostar das coisas, é menorzinho que o do cachorro. E é um período que é importante. Por isso que é importante, quando o animalzinho já chega na sua casa, bem filhotinho, você já ia acostumando ele com as coisas do nosso mundo maluco. Barulhos, pessoas, outros animais, né? A gente ia ambientando isso tudo para ajudar eles. Mas o comportamento do gatinho, da caixinha de areia, ele aprende com a mãe. Então, o gatinho que às vezes não tem isso, a pessoa fala, veio com defeito. Não, coitado, ele não teve Veio com ensinamento. defeito, é bom. Ele não teve ensinamento, né? Que nem a pessoa fala, meu cachorro acertou aqui todo xixi. Aí, de repente, ele começou a errar. Talvez ele não tenha aprendido 100%. É que a maioria, por exemplo, eu só pego o gatinho de rua. O Boff, quando veio, ele veio da rua. Então a mãe acho que não tem areia para mostrar na caixinha. E ele foi direitinho na areia. Eu botei uma caixinha, até foi uma caixinha de sapato. E ele foi lá na caixinha de sapato, entendeu? Então eu acho que é bonitinho por causa disso, né? É uma gracinha. Eles vão direitinho. É impressionante. Bom, pelo que você já falou, que eu ia perguntar para você que o adestramento abrange, você já falou tudo, ele abrange várias coisas. E tem uma diferença, né, entre o adestramento, como você falou, dos dias atuais, que é um adestramento, para andar no shopping, ou seja, é para conviver quase, não vou dizer humanizado, mas bem mais próximo dos humanos e tem um adestramento que é o adestramento mesmo que o pessoal fala sobe, pula, que é aquele de comando, né? Então é um pouco diferente do outro, não é? Sim, a gente também treina obediência, é importante isso. A gente consegue um resultado de um cachorro obediente, né? Um cachorro que você abre o portão e ele não sai, um cachorro que consegue andar do seu lado sem puxar na guia, isso tudo que são partes do adestramento tradicional, a gente consegue com esse adestramento com bem-estar, adestramento positivo. Mas é importante a gente diferenciar os cães de trabalho dos cães domésticos, os cães que são pets. O cão de trabalho, que é um cão que realiza um trabalho, seja na polícia, seja um cão de assistência, esse cachorro, ele é pré-selecionado nos pais, nas mães, ele é passado por um teste para ver se ele tem aptidão para aquilo, e aí ele é treinado. Um cachorro que está trabalhando com a polícia, ele não pode errar. Ele coloca a vida dele em risco, ele coloca a vida do policial em risco. Então, ele precisa um foco muito maior em obediência do que um pet. O pet, se ele puxa na guia, ele não volta eventualmente, ele não tá colocando a vida de ninguém em risco naquele contexto, né? Tem cachorro que é mais bravo, a gente tem que tomar conta. Mas é um erro, entre aspas, que não gera consequências tão graves. Então, a gente tem um limiar aí de trabalhar outras coisas que são importantes. Um cachorro de trabalho, ele não precisa necessariamente saber não destruir o sofá, Exato. né? Conviver com o passarinho, essas coisas assim, muito específicas. Então, o foco é diferente. Né? E as pessoas que estarão com esse animal também são diferentes. Também são diferentes. Né? As pessoas são treinadas também para isso, né? Você tem uma casa que você tem um casal, né? A mãe, o pai, 2 crianças e uma pessoa de idade. Cada um deles vai se relacionar de uma forma diferente com esse animalzinho. Então, eu preciso que esse animal tenha uma maleabilidade de obedecer todo mundo ali, né? Cada um a seu nível. Então, tem a avó que dá a comidinha... Debaixo da mesa. Debaixo da mesa. A gente tem a criança que eu não... Puxa rabo. Né? Ou não, eu não aconselho, por exemplo, deixar a criança passear sozinha com um cachorro, porque é super perigoso, né? Mas uma criança que quer levar esse cachorro eventualmente na guia, vai ter um manejo diferente. Então, eu preciso que esse cachorro se adapte a essas situações e que a família também consiga treinar esse cachorro. Então, você vê, são universos completamente diferentes. Mas digo assim, por exemplo, a pessoa assim, ensina meu cachorro a dar mãozinha, não tem? Então fazer assim. Eu ensino e eu gosto de ensinar, porque o dar a pata por exemplo, uma coisa que a pessoa não vê função. É só bonitinho. De repente, se é um cachorro que tem medo de outras pessoas se aproximarem,
mas ele consegue lidar com uma pessoa ali próxima, né? Não é um cachorro tão medroso. Se você ensina a dar a pata, o cachorro, ele sabe o que vai acontecer. Então, eu vou dar a pata, eu vou ganhar uma recompensa e vai ser desse jeito que a gente vai interagir. Para esse cachorro, o dar a pata é ótimo, porque ele consegue, não fica aquela coisa imprevisível da pessoa tentar pegar ele. Ah, O tá. dar a pata ajuda muito a ensinar o cachorro a dar a patinha pra gente conseguir cortar a unha. Então tem uma função dar a pata. Então você precisar dar a pata do meu gato, que ninguém consegue cortar a unha dele. Então, Ninguém. Nem a Tamires, né? Ninguém. É se a Tamires não consegue, impressionante. então... A Tamires, não, ela falou pra mim, tem que ficar passando a mão. Eu sei, a gente faz essa mão, aí um dia eu consegui cortar uma. Porque alguma coisa aconteceu, não sei. Pra levar pra cortar a pata, um dia ficou os dois veterinários e eu e ele de focinheira. Pra conseguir Entendi. cortar. Então, E não dá pra fazer, porque aí estressa. mas esse é um exemplo das dificuldades do adestramento. Porque a gente tem coisas que são muito simples para os animais aprenderem. Tem coisas que, pelo histórico, por Exato. histórico de dor, a gente precisa ter essa consistência e ter o treinamento. E o que frustra muito nós humanos é quando a gente não consegue o resultado rápido. A outra pergunta que todo mundo me faz: quanto tempo para ter um cachorro obediente? Quanto tempo demora, né? Você tem um treinamento básico aí que você consegue, em poucos meses, alguns comportamentos muito rapidamente. Mas quem vai me dizer isso é o cachorro ou o gato. Cada um tem o seu tempo, né? É que nem a Exato. gente pra aprender. Tem pessoa que pega e você fala, ó, é assim, ela pega em 2 palitos. Tem outra que demora um mês pra poder pegar o negócio. Não é a mesma coisa? E tem coisas que a gente acha que vão demorar horrores. E é rápido. E é rápido, porque no cérebro desse animalzinho, ele precisava vencer algumas coisinhas ali e se soltar. E outras coisas que parecem que vão ser muito simples e que demora muito mais, porque para ele é muito mais difícil chegar ali. Então, é ter essa paciência. O único conselho que eu te dou. Eu sei que a técnica a Tamiris já te passou. Já. É não desistir. Então, assim, é celebrar as pequenas vitórias. Isso é muito importante quando a gente tem um animal arisco, que tem muito medo de outras pessoas ou outros animais, ou um animal que tem grandes sentimentos. Então, é aquele animal que quando ele gosta muito, que ele desestabiliza e pula em tudo, e quando ele não gosta, ele tem comportamentos de latir, rosnar, né, fazer o riso, assim, no caso do gato. Então, são comportamentos mais difíceis para esse animalzinho, e aí a gente tem que celebrar as pequenas vitórias. Então, olha, veio a visita aqui e o gatinho não se escondeu. Ele ficou num cantinho, mas ele ficou observando. Isso é uma grande vitória. O cérebro desse animal já não está na fuga, ele está tomando uma decisão. O cachorro entrou no elevador, não latiu para a pessoa. Ah, mas no outro dia entrou uma pessoa falando e ele fez um escândalo. Mas naquele dia, Ele não fez. ele não fez. A gente vai celebrar aquela vitória e entender por que ali ele não latiu. E a outra pessoa que chegou gesticulando e falando, aí ele já Poxa, tem uma diferença. Então, até aqui, ele tá te falando, até aqui eu consigo. Aqui é Passou, difícil né? pra mim. Né? E é tão bonito quando isso acontece, quando o tutor e o animalzinho conseguem ir superando as coisas, porque é a equipe. Quando eu chego lá, eu não dou parabéns só pro pet. Eu dou parabéns pro tutor, porque foram eles juntos que conseguiram. E é muito assim, eu acho que se eu posso falar assim, o que me faz querer continuar é ver isso acontecer, assim, é mágico, é muito legal. Então, e aí foi muito bacana a gente falar, porque a gente sempre tem a ideia, como eu repito novamente, de que o adestrar é aquele, né? É aquele dos comandos, né? Vira, pula, rola, faz assim, anda só com 2 patinhas, né? E não é. Hoje ele abrange enfim, ele abrange ele abrange uma coisa muito grande, né? Principalmente no dia a dia, porque ele faz parte do dia a dia do animal, né? Sim. Seja ele gato ou cachorro. Você faz com outros animais ou só gato e cachorro? Não, eu tô por enquanto com gato e Cachorro. cachorro. Mas é engraçado você falar isso. É possível treinar todos os pets. Muitos zoológicos ao redor do mundo, inclusive o Zoológico de São Paulo tem um trabalho muito bacana nesse sentido. Eles treinam os animais. Para quê? Para conseguir coletar sangue, para conseguir fazer Imagina fazer um ultrassom num rinoceronte. Você tem duas opções. Você Ou pode você dá o dardo para ele. ceda, só que aí você corre o risco de perder o animal. O rinoceronte é Exato. um animal em extinção. Uhum. Né? Ou você treina ele do mesmo jeito que a gente treina o cachorro. Então, você vai colocar a sua pata aqui, você vai colocar seu corpo ali, você vai subir na balança sozinho. O tigre vai me dar a pata para eu poder tirar sangue, né? Uhum. Usando o reforço positivo.
E é um trabalho muito Ave legal. tem medo também, né? Sim, A ave tem demais. muito. As- E os treinos trazem bem-estar para esses animais, principalmente os animais que estão numa situação em que eles precisam ser contidos, Uhum. né? E é muito importante. Fazer esse tipo de treino, porque isso não causa estresse para o animal, você consegue coletar aquele material que você precisa para preservar, às vezes, aquele animal antes de liberar ele, por exemplo, né? Para Uhum. levar ele para a vida livre, e você consegue um trabalho bacana. Sai todo E mundo com ganhando. menos esforço e menos estresse. Pois né? é, que nem você falou que você não consegue cortar A a unha. unha do seu gatinho, imagina tirar sangue do tigre. Pode procurar na internet, Prático, você né? vai achar. Só a pata dele que é desse tamanho, você já viu, Você né? vai ver. Você precisa ver pra tirar o sangue do meu, da última vez que foi pra tirar. Meu Jesus da glória. Olha, foram 2 pra segurar. Então não é fácil, não. Bom, então, então para finalizar, porque eu acho que a gente já deu. Aliás, não deu, porque eu quero que você volte de novo pra gente conversar mais sobre isso. Eu vou adorar. Então, qual o seu conselho para a pessoa falar assim: eu quero então começar a fazer o adestramento, começar o adestramento do meu cãozinho. Qual o conselho que você dá, então? Eu acho que é procurar profissionais focados em bem-estar. Uhum. Então, pesquisar bastante a metodologia. Ana, não entendo nada disso, como é que eu faço? Investiga se ele usa algum tipo de aversivo, bronca, força, susto. Muita gente tem medo de começar adestramento por causa disso. E hoje a gente tem muitos profissionais que trabalham com bem-estar. Né? Fazer uma primeira conversa, entender como funciona o treino, ter em mente que você vai ter que reservar um espaço. Você não tem o horário do pilates, você tem o horário, né, ou do futebol, você vai ter o horário do adestramento. No dia a dia, você vai conseguir incorporar isso. Então, assim, você não vai precisar parar e ficar um tempão treinando o seu animalzinho. Mas conseguir incorporar isso no dia a dia. Então, meu animal aprendeu a sentar. Toda vez que eu vou dar alguma coisa, eu vou pedir para ele sentar. Eu vou dar um brinquedo, né? Eu vou cumprimentar ele. Aí você vai incorporando isso no dia a dia. E ter certeza de que vai ser uma jornada linda. Eu sou suspeita pra falar, mas assim, você, o seu pet e o relacionamento, seja cão, seja gato, só tem a ganhar quando você trabalha o comportamento dele. Exatamente. Bom, Ana, então muito obrigada. Queria te agradecer mais uma vez por você ter vindo. Vou esperar você na próxima vez, que eu já tô até pensando aqui o que eu vou te perguntar. Eu vou querer vir sim. Então. Bom, gente, esse então foi mais um Pod Pets, lembrando que tá aí para você treinar o seu animalzinho. Hoje a gente não tem um animalzinho feliz porque não quer, certo? Então, até o próximo.